A pergunta que eu estou fazendo é o seguinte: a tendência é de alta, certo? Ou seja, a tendência é de continuação de alta no mensal. Mas o quanto essa tendência já andou? Já andou bastante ou já andou pouco? Aqui, por exemplo, se viesse até aqui, podemos dizer que a tendência andou pouco. Aqui ela já andou média. Aqui a gente já pode combinar que ela já andou bastante, certo? A tendência já andou bastante, tendência de alta. Então, sempre quando eu vou fazer a pergunta eu estou no início, na metade ou mais próximo do fim da tendência de alta? Eu olho para esse gráfico e me parece, tá? Que nós estamos mais para o final de uma tendência de alta. Posso estar errado, mas me parece. Tá? Me parece que nós estamos mais próximo do fim da festa do que o início da festa. Então, se eu estou com uma tendência de alta ainda e ela andou bastante, faz sentido eu entrar 100% agora? Faz sentido? Ou faz sentido eu esperar o desespero acontecer e eu esperar pacientemente um novo sinal de alta? O que faz mais sentido para as probabilidades? Tá, beleza. Mas a gente ainda não tem topo, né? A gente ainda não tem um topo confirmado mensal. O que é um topo confirmado mensal? Seria uma barra verde em sequência de uma barra vermelha que perde a mínima da barra verde anterior. Então, o mês em que ele vai fechar abaixo da mínima do mês anterior, a gente diz que é topo. Tá? Como foi aqui um caso, ó, aqui foi um topo e aqui foi o segundo topo, né? Porque o mês anterior, o mês atual naquele momento, ele rompeu a mínima do mês anterior. A mesma coisa aqui, só que aqui ele fez topo duplo mensal, né? Não necessariamente num ciclo ele vai ter topo duplo mensal toda vez. Às vezes ele vai querer ter um topo, às vezes ele vai querer ter 3 topos mensais. Mas assim, aqui, por exemplo, foi um topo, aqui foi um topo mensal, né? Aqui também foi outro topo mensal, ou seja, ele perdeu a mínima do mês anterior. Aqui também, né, foi um topo mensal. Então a gente teve 3 topos mensais. Aqui a gente pode considerar um outro topo? Pode, tá? Aqui também, porque aqui foi topo semanal. Então a gente já teve 4 topos. Quanto mais topos nós temos numa tendência de alta, mais próximo do topo, do último topo a gente está. Do topo verdadeiro, né? Ou seja, se aparecer algum mês, ó, eu vou desenhar exatamente o que eu estou especulando, tá? Acredito que novembro vai dar uma forte alta, alta final. Depois, dezembro, uma alta intermediária com reteste e rejeição. E janeiro, eu acredito que nós vamos fazer a perda da mínima do mensal anterior. Eu acredito que o final da tendência vai ser em janeiro, tá? A confirmação da reversão, né? O último mês de alta vai ser dezembro, na minha opinião, o mês mais fraco. E janeiro vai ser reversão. Essa é a minha tese, tá? Eu acredito que novembro vai ser o mês mais forte de alta. Então, se eu tenho mais um topo, vai ser o quinto topo mensal. Cara, quinto topo mensal, né? É muita coisa, é muito topo, entendeu? E o mercado não sobe para sempre, ele vai ter a realização de lucro. É que nem eu falei para vocês, tem muita liquidez aqui abaixo, tem muita gente segurando long há muito tempo aqui nesses preços, tá? E essa galera depois o mercado vai querer vir liquidar. Então, se eu tenho que sempre considerar isso, né? Aí, o que acontece? Qual é o gatilho de saída de uma tendência, né? Para mim, de uma tendência de mercado? É quando ele perde o topo anterior. Então, por exemplo, vamos pegar o semanal aqui do Bitcoin, tá? Por que eu mudo de opinião? Ó, semana retrasada, eu cheguei a ficar 80% vendido. Aqui aqui, ó. Aqui, ó. Nessa semana aqui, ó. Então foi 2 semanas atrás, né? 2 semanas atrás eu fiquei 80% fora do mercado cripto. Tá certo? Ou seja, por que eu fiquei? Vocês conseguem responder? Por que eu fiquei há 2 semanas atrás 80% fora do mercado e depois já entrei novamente? Por quê? Alguém sabe?
Porque, pessoal, o contexto mostra que nós já estamos no final, que possivelmente, não estou falando que nós estamos no final, que possivelmente nós estamos no final da tendência, certo? Ok. Agora vocês estão vendo o gráfico completo, tá? Mas se vocês estivessem nessa situação aqui, ó. Você está vendo esse gráfico aqui, tá? Você está vendo esse gráfico aqui. Você está vendo uma cunha. Você está com lucro de 80%. Vamos colocar. Você está com lucro de 80% no ano em cripto, em Ethereum. Você está com bastante lucro não realizado. Por que que na semana passada, há 2 semanas atrás, eu estava 80% em USDT? Porque é óbvio, né, pessoal? Porque se ele perde... Vamos lá. Se ele perde o topo semanal anterior, onde é que estava o topo semanal? 108. Porque se ele perde o topo semanal anterior, o preço ele poderia afundar até a média 200, até 63 mil dólares, ou, menos pior, até 95 mil dólares. Então, se eu estou vendo esse gráfico aqui, ó, do jeito que está, não parece um pivô de baixo querendo se formar? Um topo mais baixo do que o topo anterior, querendo ameaçar perder o último suporte? Sim. Então, o que eu devo fazer? Eu devo levantar escudos. Como é que eu levanto escudos? Eu fico 80% fora, porque ele está testando um suporte que ele não pode perder. Beleza, passou alguns dias, passou algumas horas, e o mercado começou a fazer demonstração de força, e aí eu falei, olha, se ele voltar acima de 115, o mercado vai subir bem. Aí, quando ele voltou acima de 115, eu voltei a ficar 100% em Ethereum. Eu saí e vendi, desses 80%, que eu vendi a 108, eu recomprei Ethereum de novo a 100 e quando o Bitcoin se transformou em 115, porque o cenário daí começou a ficar favorável para uma alta, e foi o que aconteceu, ele rompeu, ok? Beleza. Aí até recentemente eu estava 100%, né? Estava 100% de novo. 100% Ethereum de novo. Por quê? Porque agora ele retomou acima de 116, então ele já passou o maior perigo. Só que o que acontece se o mercado voltar? Bom, daí eu fiquei hoje realizado com lucro, falei, bom, tá excelente, realizei 50%, mas vamos dizer que eu não precisaria realizar hoje. De fato, eu não precisaria, vamos dizer. Aí eu ainda acredito em mais, eu ainda acredito em mais alta, certo? Então eu não preciso realizar 100%, mas não, eu olhei o resultado e falei, não, cara, estou muito satisfeito, acho que eu já estou assumindo um risco desnecessário e eu ainda posso agora diminuir posição. Então eu fiquei, mas vamos dizer que eu fiquei 100% em Ethereum. Daria para ficar 100% ainda? Dá, tranquilamente. Dá para ficar ainda 100% em Ethereum, dá para ficar tranquilo, tá? Só que se ele voltar para 108 agora, o que você tem que fazer? Cara, tu tem que ficar de 80% a 100% ou 90% de fora. Por quê? Porque daí agora, de fato, se ele testar 108 mais uma vez, ele pode quebrar esse 108. Tu entendeu? Então quem diz o meu humor não é o que eu acho, não é aquilo que eu acredito, não é espiritismo, não é estoicismo, é simplesmente entender que o contexto é fim de festa e, segundo ponto, eu não quero me arriscar a ficar preso no topo. Então, logo e portanto, é o seguinte, quanto mais próximo o preço do Bitcoin estiver em 108, mais defensivo e dolarizado eu fico, no caso em cripto. Quanto mais ele estiver distante de 108, mais otimista e empolgado eu fico. Simples assim. Por quê? Porque o topo anterior ele é curto. O topo anterior é curto. O topo anterior é curto. Agora o topo anterior é 118. E o fundo anterior é 108. Então o topo e o fundo anterior não é mais 108. Antes o topo e o fundo era 108.
O topo anterior era 108. Ele testou o 108 como suporte. Ele sustentou, e por isso que eu acredito em continuação de alta. Ele sustentou o topo anterior, virou suporte. É igual um prédio. O mercado volátil é igual um prédio. Uma tendência de alta, a gente tem vários andares. Vamos imaginar que você tem uma bola. Essa bola é o preço do Bitcoin. Uma tendência de alta semanal é quando ela rompe o topo anterior, testa o teto seguinte, volta para o piso do andar anterior, volta a romper topo, rompe o teto do vizinho de novo, testa um novo suporte, rompe o teto, vai para o teto vizinho novamente, rompe, testa suporte e mantém até que ele faça isso daqui, ó. Ele perde a força, ele volta, ele perde o chão, volta para o chão do vizinho anterior, testa o topo anterior, o teto anterior, não tem mais força e ele faz isso daqui, ó. Isso é uma reversão de tendência. Então, quando você tem, há 2 semanas atrás, quando você estava aqui, você nada mais, nada menos, você estava testando o teto do vizinho anterior. Então, você estava testando o teto que você rompeu como suporte. Certo? E aí agora a gente está tentando romper esse teto agora atual, ó. O teto atual aqui, ó. Só que se ele não conseguir, pessoal, e perder o fundo anterior, o que ele vai fazer? Inversão. Não tem como eu ser mais didático do que isso. É impossível uma pessoa ver essa live e não aprender o básico sobre isso. Então, sempre quando alguém me pergunta, pô, Augusto, mas por que você mudou de opinião tão rápido? Por um motivo óbvio. Porque se essa merda perdeu o teto anterior, ele vai inverter de tendência. Se inverter de tendência, você perde tudo que você levou 3 anos para construir por ego, achismo e acreditar em coisas idiotas. Isso aqui é o básico do CryptoLiners, do meu curso do CryptoLiners. Isso é o básico do CryptoLiners. Só que o pessoal é formado em Harvard, trabalhou na XP, não sei quantos anos, não sabe fazer isso aqui que é o básico. Então, quando tu tá em suporte, pô, suporte é bom ponto de compra. Desde que o contexto seja favorável à compra desse suporte. Se ele é um início de uma tendência semanal, ótimo. Maravilhoso. Se ele é o final de um ciclo de alta, de uma tendência de alta de 3 anos, é um risco satânico para você ficar preso, seu cabeça de pica. Entendeu agora por que o Augusto muda de opinião? É por isso que eu mudo de opinião. Porque eu preciso defender o meu lucro. Assim como todos devem fazer.